Oi, gente, aqui estou eu para deixar aqui uma palavra de coragem, de incentivo para o perdão. Eu quero começar o meu testemunho, a minha experiência com uma palavra no livro de Colossenses, capítulo 3, o verso 13 e o verso 14. O verso 13 vai nos mencionar dessa forma: suportem-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Perdão não é uma sensação. Perdoar é um sentimento incondicional. A falta de perdão, ela traz sérios malefícios para quem não libera o perdão. Pedro, certo dia, ele perguntou ao Senhor Jesus: quantas vezes devo perdoar quem me ofende? Pedro, ele olha para Jesus e dá uma sugestão: 7 vezes. Mas Jesus, com aquele olhar de amor, com aquele olhar carinhoso, meigo, amoroso, olha para Pedro e diz: não, Pedro, não somente 7 vezes, mas eu digo até 70 vezes 7. Perdoar, meus amigos e minhas amigas, é um sinal de força e não de fraqueza. Quando nós liberamos o perdão dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, é algo que entra um amor incondicional, um amor tão maravilhoso dentro do seu coração, que não há como explicar ele para ti. E para liberar esse perdão só é possível quando se existe a existência de Deus e a presença de Deus na vida da pessoa. É como a passagem de Jacó, quando ele foi encontrar seu irmão. Tudo foi possível porque ele lutou, ele foi para a luta com o anjo e disse que não largaria enquanto ele não abençoasse. E ali ele conseguiu entrar e conversar com seu irmão. A mesma coisa é nós nos dias atuais. Nós só conseguimos perdoar, meus amigos e minhas amigas, minhas irmãs, meus irmãos. Conosco acontece assim, só conseguimos liberação de um perdão quando Deus está na nossa história, quando Deus vive na nossa história. E a minha vida foi assim, eu só consegui perdoar e cuidar porque Deus estava na minha história. Deus estava na minha vida. Se Ele não estivesse, eu não conseguiria, eu não faria, eu não agiria, eu não ajudaria. A minha história começa na gestação da minha mãe. A minha mãe, quando ela já tinha 3 filhos, Sandra, a Maria e o José. E quando ela ficou gestante de mim, ela não sabia, porque ela estava de poucas semanas, de alguns dias de gravidez. Ela passou mal, foi para o hospital e no hospital falaram para ela que ela estava com a pirolise no pulmão, uma doença pulmonar. Essa doença, ela gera a morte, porque o pulmão é tudo, não é? Nós respiramos, nós vivemos porque temos um pulmão dentro de nós, e ela estava com aquele pulmão infeccionado, com a pirolise pulmonar, uma situação muito difícil, uma doença grave. E segundo ela foi para o hospital e lá ela ficou 40 dias hospitalizada. Meus irmãos e minhas irmãs, para você ter uma ideia, ela não sabia que estava gerando mais uma criança. E chegando lá, fazendo os exames, descobre que ela estava gestante. E veio a notícia para o meu pai. Meu pai, ele era alcoólatra, ele bebia muito.
Ele era cometido de um mal muito forte, de um mal que atormentava a vida dele de uma forma que era insuportável suportar ficar perto dele. O tempo passou, minha mãe recebeu a cura, saiu daquele hospital, Deus ajudou ela. E ela foi para casa, foi passando o tempo, a gestação, e eu cheguei. Foi uma bênção, mais uma menina, né? E 10 dias de parto que ela havia dado à luz, ela teve que sair para batalhar, para trabalhar. E lá em Campo Belo, em Minas Gerais, era panha de café, era em cafezais e mais cafezais, minha mãe contava. Hoje não, a cidade que eu nasci é uma cidade linda, mas antigamente não. Há alguns anos atrás era muito cafezal, né? Fazendas. E ela foi apanhar café. E ela não queria me deixar com ninguém. E ela pegou e me levava para o cafezal, mas não para trabalhar. Ela me levava e arrumava uma caixa e, segundo ela forrava de cobertas, me amamentava, me enrolava bem e me colocava lá dentro da caixa, embaixo do pé de café, e seguia os eitos de café para apanhar os cafés. E ela tinha uma cachorrinha que se chamava Bolinha. Ela colocava a Bolinha para cuidar de mim. Minha babá foi uma cachorrinha. E segundo a minha mãe, disse que ela conversava com a cachorrinha cuidava muito bem, ela não saía dali, ai de quem chegasse perto. E eu sempre ouvindo da minha mãe falar, eu falava para ela: mãe, mas a senhora nunca pensou na hipótese uma cobra vir, cobra dessa sucuri, me esmagar, me engolir, porque eu era bebê 10 dias, né, pequenininha, uma coisinha bem pequena mesmo. Ela falou: não, porque quando eu saía, que eu colocava você dentro daquela caixa, eu me colocava de joelho e te entregava para Deus. E falava: Deus, cuida, porque eu tenho que trabalhar e ganhar o pão de cada dia para sustentar ela e os restos das crianças. E louvado seja Deus, meus amigos, minhas amigas, porque o cuidado de Deus se estendeu até os dias de hoje, e eu tenho fé e convicção que se estenderá até meus últimos momentos aqui neste mundo. Ele cuida muito bem da gente, tem cuidado com carinho, com amor, tem suprido, tem abençoado. O tempo foi passando, ela trabalhou muito tempo assim na panha de café e me colocava lá, e a Bolinha vinha e cuidava de mim ali. E passou o tempo foi passando, fiquei com 1 ano, 2 anos, e eu sempre me lembrei da minha infância com bastante desprezo, arrogância, por causa das bebidas do meu pai, alcoólatra, né, possuído por um grande mal. Não conhecíamos a libertação naquelas épocas, né, era muito difícil, não é como os dias atuais de hoje. E ali, o tempo passando, e eu sempre lembrava do meu pai me desprezando a minha mãe, as minhas irmãs, e parecia que a pior era eu lá dentro, ele me detestava. E toda vez que eu tentava chegar perto do meu pai, eu me lembro que eu levava socos na cara, socos na caixa do peito, nos braços, e se caísse no chão era pontapé. Ele não estava nem aí, porque ele estava possuído por um grande mal, muito. Ele era possuído pelo mal e pela bebida, pelo alcoolismo. E passou-se o tempo, e eu me lembro que nós vivíamos num sítio, e ali tinha muitas criações, muitos animais. E ele colocava eu, pequenininha, bem magrinha, aquela coisinha miúda lá correndo no meio daqueles bezerros para tirar leite. Ele amarrava a perna lá da vaca e mandava tirar o leite da bicha lá. E a gente eu tirava, porque eu tinha que obedecer, porque senão eu apanhava, era muito. E tinha muitas cabras. Eu ia tirar leite de cabra, serviços do sítio mesmo. Aquela época era uma época muito complicada. E quando foi com 9 anos de idade,
eu me lembro que estava um dia muito frio, garoando, aquele frio chato, o frio da roça parece que é extenso, né? Pior do que o da cidade, né? E tinha cabritas. E a cabrita estava lá com seus filhotes e ela se enroscou no toco. Minha mãe fazendo comida no fogão, na cozinha, minhas irmãs e meu irmão lá para dentro. E ele me chamou: Lourdes, desce lá embaixo na trilha e vai desenroscar aquela cabrita. E ele vivia com um chicote do lado e uma espingarda de chumbo do outro, que segundo ele tinha muita raposa, filhotes de jacuatiri, que ele tinha que espantar para não acabar com as criações, com os ovos das galinhas, né, dos patos. E eu falei: pai, eu morro de medo de ir lá, olha só, que tá escuro. E ele simplesmente olhou para mim, deu aquela raiva nele. Ele falou: se você não for, você vai apanhar de chicote, e eu tô doido para te matar e beber teu sangue, e você vai se dar mal. E aquele medo, aquela angústia que me entrou na alma aquela hora, uma menina de 9 anos de idade, eu desci aquela trilha correndo, desci a 1000, com medo do chicote e de apanhar, né, claro. E eu me lembro que aquela chuva, aquela trilha cheia de barro, deslizando, não sei como foi que eu consegui, só sei que eu desci e o medo me fez fazer tudo. E eu cheguei e fui desenroscar a cabrita, mãe. Só que os filhotes, quando viu que eu desenrosquei a cabritinha, como eu era menina, magrinha, aquele toco era maior que eu, e a cabra parecia que era um pouco também quase da minha altura, e os filhotes ficou com ciúmes da mãe. E eles me empurraram pro toco e me alinhavam. Eles me empurravam pro toco e me alinhavam. A corda chegou até aqui. E eu gritava por socorro. Não tinha um que me ouvisse. Ninguém. Ali eu vi o cuidado de Deus. Hoje eu entendo tudo isso. Compreendo tudo isso. E minha mãe fala que, eu lembro assim, que quando eu gritava, eu ouvia meu pai dando muita gargalhada e batendo na cadeira que ele estava sentado. E ele não ia me ajudar, ele não se importou com aquilo, estava bem alcoolizado mesmo. E lá na cozinha, minha mãe fazendo a janta, diz ela que suou assim: me ajuda porque eu estou morrendo, mãe. Aí ela pegou, olhou e falou assim: mas é a voz da Lourdes. E ela olhou lá embaixo, saiu na porta da cozinha, olhou lá embaixo, viu aquela situação, as cabritas me dando cabeçada, me alinhando, né? E quando ela chegou lá embaixo, eu já estava toda roxa e quase desmaiando. Aí ela espantou as cabritas, os filhotes, porque ela já era adulta, grandona, né? Grande porque minha mãe era bem pequenininha. E ela me tirou dali. E passou o tempo, e seguiu a situação, né? A situação era chata, era difícil, complicada. O meu primário, eu ia para as escolas, com a cara toda roxa, machucada. E minha mãe me orientava: não diga nada para a professora, porque se você contar que seu pai faz isso com a gente em casa, a gente vai morrer. Então diz que você foi separar um animal, uma cabrita ou qualquer outra coisa, e você caiu e bateu a cara. E dentro da sala de aula eu me sentava lá na última carteira, bem triste, bem amoadinha, né, que nem diz o outro, lá no cantinho. E a professora vinha e falava para mim: o que aconteceu com você? Por que você tá com o rosto todo cheio de hematoma, tá roxa a tua cara? Eu falei: professora, eu caí. Isso não é você caindo, não. Alguma coisa está acontecendo dentro da sua casa, você não quer falar. Não, professora, nada disso. O medo fazia a gente sentir aquele medo de não contar a verdade para não sofrer as consequências. O tempo passou, meus irmãos, foi muito complicado. Veja bem, se Deus não estivesse nessa história, se Deus não tivesse moldado, retirado tudo dentro do meu coração, eu não ia conseguir perdoar meu pai e cuidar dele na doença. No ano de 2013 já passou muitas e outras coisas. O meu pai ficou doente, câncer de próstata, bem avançado.
E minha tia me liga um certo dia. Eu já trabalhava na obra, já fazia lá ali no Vale do Paraíba, a obra missionária, e não parava um minuto. E eu me lembro que quando eu cheguei em casa, pela noite eu recebi um telefone da minha tia lá de Minas, a tia Tiana, e ela disse: tudo bem? Eu sim, tia, estou bem. E ela disse: olha, o motivo de eu estar ligando para você é que seu pai está doente demais. É muito grave o caso dele. Falei: nossa, tia, que pena, né? Aí ela falou assim no telefone: só que tem uma coisa, ele escolheu você para cuidar dele. Eu falei assim: nossa, eu dei um choque dentro de mim, sabe? Eu fiquei em choque naquela situação, com aquela fala nos meus ouvidos da minha tia. Falei: tia, você tá falando sério? Ela: sim, ele chora, que ele quer que você cuide dele. Aí eu simplesmente, meus queridos e minhas queridas, falei: não, tia, eu não vou cuidar, não. Diz pra ele que a mão que bate esquece, mas o corpo que apanha às vezes lembra. Se Deus não estivesse entrado, eu jamais perdoaria, eu jamais cuidaria. Mas Deus fez um trabalho muito lindo. Ele fez uma obra linda dentro desse coração. E eu continuei minha jornada, eu fui orar. E se você acredita ou não, eu não me preocupo com isso, porque a história, a experiência, quem viveu está aqui, ó, contando vitória, dando glória a Deus. E eu tranco o quarto e me jogo no chão para orar a Deus, falar com Deus. Eu fiz isso. E eu comecei a orar e de repente apresentando para Deus as almas perdidas, apresentando aquele trabalho evangelístico. E de repente dentro do quarto soou uma voz: você diz que ama as almas, mas a alma do teu pai você quer jogar no fogo do inferno. Cuida, é purificação, são 6 meses. Eu parei de orar e falei: eu estou muito cansada, eu devo estar pensando muito alto. Mas eu sabia que era Jesus falando ali, Deus falando comigo. E eu peguei e continuei minha oração. Não dei muita importância para aquela voz do Espírito Santo, pois eu não queria cuidar. E passando alguns minutos da minha oração, que se estendeu por algumas horas, novamente aquela voz falou, mas falou bem forte, de tremer, estremecer o corpo. Eu acho que talvez você já tenha vivido algo de uma experiência como essa. E comigo aconteceu dessa forma. Foi muito forte o que Deus fez ali comigo. Novamente aquela voz disse: você diz que ama as almas, mas a do teu pai você quer jogar no fogo do inferno. Cuide dele, são 6 meses, é purificação. Eu estremeci. Levantei da minha oração, abri a porta do meu quarto, fui para o quarto da minha filha e disse: filha, para minha filha Miriam, nós vamos ter que cuidar do teu avô, porque Deus falou comigo agora que são 6 meses, é purificação, e eu preciso dar ouvido a Deus. E ali, meus queridos e minhas queridas, eu comecei a cuidar. Eu liguei para Minas e disse: tia, mande ele para casa. Gente, isso foi numa quarta. Quando foi no sábado, a ambulância, a prefeitura de Minas liberou a ambulância para trazer meu pai, porque eu não sabia que era tão grave a situação. E parou na porta da minha casa aquela ambulância, e aquele senhor desceu. E quando ele veio para me dar um abraço, eu disse: não chegue perto de mim, o senhor fica onde o senhor está. Deus mandou eu cuidar do senhor, eu vou cuidar. Mas não se aproxime de mim, da minha filha e da minha mãe. O senhor vai ficar aqui, nós vamos dar tudo que o senhor precisa e cuidar do senhor.
E ali se juntou todo mundo da família, os meus primos, minhas irmãs, meu cunhado Maurício, minha irmã Ceice. Todo mundo se envolveu naquela guerra. Eu ia para os hospitais, ficava com meu pai noites, levava ele de cadeira de roda, para cima e para baixo. E 4 meses se passou de toda aquela história. Quando faltava 2 meses para terminar o que Deus havia falado comigo naquela noite, entrou no meu coração um amor incondicional, um amor de filha para o pai. E eu falava, Deus, não leva ele mais não, agora ele está tão bom, queria tanto ter um pai, agora ele está aqui, a gente tem ele, deixa ele conosco. Só que Deus não permitiu isso, meus irmãos, porque Deus, ele conhece o amanhã, ele conhece daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ele sabe tudo e quando ele fala, ele cumpre, ele não é homem para mentir. Ele cumpre tudo o que ele fala conosco. Quando vem de Deus, acontece no tempo certo, na hora certa. Meus queridos e minhas queridas, passou os 2 meses. O meu pai foi para o hospital e de lá se foi para Jesus Cristo. Partiu para a eternidade, batizado, tomando ceia e salvo. E hoje, eu recordo a minha experiência, mas eu não tenho mágoa, eu não tenho ressentimento, porque tudo foi possível, porque Jesus entrou na minha história. Se Deus não estivesse entrado nesta história, eu não perdoaria, eu não cuidaria, eu estaria arrependida, chorando, triste. Mas eu louvo a Deus porque Ele teve, as suas misericórdias foram tão grandes para comigo naquela oração, naquele quarto. E eu dei ouvido ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que talvez esteja ouvindo essa experiência, esse testemunho. Quem sabe você é um filho que está ausente, magoado, ressentido, com o coração cheio de raiva. Ou talvez uma filha. Quero dizer para você que ainda dá tempo de você falar, eu amo você, meu pai, eu amo você, minha mãe. Não deixe que a mágoa te aterrorize daqui a algum tempo, daqui a algumas horas. Não deixe que o ódio fique dentro do seu coração, mas libera isto. Converse com Deus. Porque perdoar é um sinal de força e não de fraqueza. Você não é um fraco. Se você perdoar, você vai estar sendo uma pessoa muito forte na presença de Deus. Que Deus possa encontrar você neste momento. Que Deus possa encontrar você nesta hora e tocar seu coração no mais profundo, no mais forte que puder. E há tempo você abraçar seu pai ou sua mãe e dizer, eu te amo, me perdoa. Você acha que meu pai pediu perdão para mim de tudo que ele me fez antes de morrer? Eu cuidei, mas para mim ele não pediu não. Só que eu perdoei meu pai, de todo o meu coração. Eu precisava liberar esse perdão para hoje ser muito abençoada e muito feliz. E eu sou. Não tenho ressentimentos, não tenho culpa, tenho uma consciência tranquila. Porque eu ouvi tantas coisas, tantas propostas, tanta gente falando para mim, põe esse velho no asilo, deixa ele lá jogado. E eu falava, não, Deus mandou eu cuidar, eu vou suportar. E quando Deus manda, meus irmãos e minhas irmãs, a gente suporta tudo. Não põe a tua carga para outra pessoa, não. É você mesmo. Não adianta você querer jogar no asilo, jogar numa clínica. Você é escolhido para cuidar do seu pai, não despreze. Você é escolhido para cuidar da sua mãe, não despreze.
Antes da pandemia, eu ia muito para o asilo. Eu ficava lá 1 hora, 2 horas ali. Eu conversava com os velhinhos, com as velhinhas. Eu adotei mães e pais ali dentro. Quando eu chegava, elas falavam: minha filha está chegando. E eu não era filha coisa nenhuma, eu estava ali fazendo uma visita para ela, mas ela me achava da família. E eu buscava a história de vários ali, meus queridos. E eu conversei com uma pessoa, um senhor, um dia, e falei: por que o senhor está aqui? O senhor parece ter o senhor parece ter uma condição para cuidar, né? Melhor do que ficar aqui, né? Ele disse: não, filha, eu tenho mesmo. Só que meu filho, eu só tenho um filho. E ele se formou para advogado, se casou, tem outros filhos, tem filhos do casamento. Mas ele não quis cuidar de mim mais, achou que eu incomodava e me colocou aqui. Que lástima, né? Que triste. Eu vinha para casa, eu vivia falando para Deus: Deus, por quê, né? Por que tanto desprezo? E eu oro para que esses filhos, essa filha, não seja tão amargurado, com tanto ressentimento, mas perdoa enquanto houver tempo, enquanto há tempo de perdoar. Perdoa, porque você vai ver como é bom perdoar. E peça para Deus colocar o amor incondicional dentro do seu coração. Muito obrigada você que ficou comigo até o final desse vídeo. Eu desejo a todos os pais um feliz Dia dos Pais. Desejo ao filho e à filha que são magoados com seu pai, que peça perdão, que tire a mágoa do coração, cuide enquanto há tempo. Não jogue no asilo, não jogue em uma clínica, não. Mas cuide. Eu não tinha motivo nenhum para cuidar do meu, mas eu cuidei porque Deus mandou e não me arrependo. E não me arrependo do que eu fiz. Hoje eu vivo tranquila, durmo com a consciência em paz. Quero desejar a todas as mães, que são mães e são pais também, feliz Dia dos Pais para nós. Que Deus abençoe a nossa vida e nos dê graça para continuarmos nesta jornada, para vencermos o mal com o bem. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Que o Senhor fale melhor ao seu coração e possa abrir a sua mente e te dar vitória. Fica com Deus.